Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, sou responsável pela carteira de ações da corretora da Monte Bravo. A ideia aqui é a gente discutir um pouco sobre a performance da carteira no mês de agosto, as posições que foram retiradas da carteira e as posições que a gente adicionou para o mês de setembro, tá? A performance da carteira no mês de agosto foi uma performance bastante positiva, tá? A carteira gerou um resultado de 8% no mês, contra o Ibovespa, que gerou um resultado que teve a performance positiva de 6,73%, então a gente gerou um alfa relevante no mês, tá? A gente está bem satisfeito com a performance da carteira. A carteira ela é estruturada sem papéis que tenham um beta tão relevante, então normalmente quando o Ibovespa tem uma performance tão positiva, a nossa carteira costuma ficar um pouquinho para trás, tá? Não foi o que aconteceu nesse mês. Esse mês a performance foi bastante positiva por conta de alguns movimentos que a gente fez ao longo dos últimos meses, né? A gente aumentou uma posição, ou a gente adicionou uma posição em Nubank, a gente aumentou uma posição em Equatorial, a gente aumentou uma posição em Iguatemi, a gente vinha aumentando a posição que a gente tinha em Estados Unidos, porque a gente esperava que a temporada de resultados lá fosse bastante positiva, e a soma desses fatores, tá, possibilitou que a carteira tivesse essa performance bastante positiva. Então, no mês, a gente teve uma performance de 8% contra o índice Ibovespa tendo 6,3% de valorização. No ano, a gente fechou um pouco o gap de rentabilidade, tá? A nossa carteira está dando uma rentabilidade de 15,12% contra o Ibovespa de 17,57%. Lembrando que em algum momento do ano a gente chegou a ficar quase 5 pontos atrás do Ibovespa. A gente conseguiu recuperar sem fazer nenhum tipo de alocação que fugiria um pouco da nossa proposta original e nos últimos, ou desde o início, né, a carteira tem uma performance de 13,90 contra o Ibovespa tendo uma performance de 9,30, tá? Então a carteira vem conseguindo ter uma performance bastante positiva, se propondo a ter quedas menores do que o índice e quando subir, acompanhar de perto, tá? Então esse mês realmente foi um mês que a gente ficou bastante satisfeito com a performance da carteira, tá? Sobre os papéis que a gente acabou retirando da carteira para o mês de setembro, tá? A gente fez uma redução de risco nos Estados Unidos, a gente zerou a posição que a gente tinha no ETF do IVVB 11, a gente zerou a posição que a gente tinha no Nasdaq 11 e a gente aumentou um pouco a posição que a gente tinha no SPXR 11, tá? O que, explicando a ideia por trás dessas trocas, tá? A gente zerou os ETFs que tem, além da exposição em pontos nas bolsas dos Estados Unidos, tem a exposição cambial, tá? A gente imagina que com o corte de juros do Fed, que vai acontecer agora no mês de setembro, a gente pode vir a ter um movimento de risco global, né? Um movimento de maior apetite de risco mundial, o que deve acabar por desvalorizar o dólar contra outras moedas. A gente acha que depois do rally pós-temporada de resultados, a Bolsa Americana também teve uma performance bastante positiva, então a gente diminuiu a exposição global em Estados Unidos e a gente preferiu ficar com uma exposição só em pontos, né? Fugindo da parte do dólar, porque a gente acha que o dólar deve ter uma performance mais negativa no mês de setembro, tá? A gente também reduziu um pouco a exposição que a gente tem em commodities, a gente reduziu Vale, Petrobras, a gente não tem, ou a gente tem uma visão um pouco negativa, principalmente para o preço de óleo, né? Por isso que a gente reduziu Petrobras, e a gente não tem uma visão tão construtiva para o preço de minério de ferro, tá? Como eu disse, a gente aumentou a posição que a gente tem no SPXR e a gente aumentou um pouco as exposições que a gente tem em ativos domésticos, tá? Um dos grandes destaques da temporada de resultados foi o Nubank. A gente aumentou um pouco a posição que a gente tem no Nubank de 5 para 7,5, a gente aumentou a posição que a gente tem em direcional de 5 para 7,5 e para aproveitar um pouco esse cenário de mais riscon, muito provavelmente contando com o fechamento de curva de juros no Brasil, a gente adicionou um pequeno percentual da exposição da carteira de 5% no ETF de Small Caps, né, o Small 11. Então, a gente, fazendo o resumo e concluindo, né? A gente diminuiu um pouco a exposição em Estados Unidos, principalmente aquilo que tem exposição cambial. A gente reduziu um pouco a exposição em commodities, porque a gente tem uma tese um pouco menos construtiva, principalmente para o preço de óleo, né? De petróleo, e a gente aumentou o risco em doméstico, em tese que a gente já carregava na carteira, direcional e Nubank, e adicionamos novamente o ETF de Small.